Pessoal, vocês nem imaginam que cheiro maravilhoso que está aqui. É uma pena ainda a televisão, os vídeos não soltarem um aroma. Porque, olha, essas comidinhas aqui estão muito cheirosas. Está dando água na boca até da apresentadora, acha? Tudo bem, Camila? Tudo bom, Karine, com você? Também tudo jóia. Hoje, então, nós vamos ensinar... Nós não, né? Ela vai ensinar você a montar a sua marmitinha, né? Isso aí, né? Um gancho bom para o dia a dia, uma forma de se organizar com dieta, com a própria alimentação, mesmo que você não esteja de dieta, uma forma de agilizar o processo para cozinhar um almoço, qualquer refeição. Tô aceitando encomendas já, viu? Já que você gostou, tô aceitando encomendas. Olha lá, gente, já vai montar um negócio próprio aqui, ó. Nossa, mas é que ficou mesmo muito legal. E eu percebo que as pessoas ainda têm muitas dúvidas de como montar a sua refeição. Hoje muita gente almoça fora, né, come no trabalho, não tem mais aquele negócio de horário de almoço. E aí precisa levar a marmitinha. Hoje em dia é chique ser marmiteira, né? Muito. Eu pergunto para várias pessoas. Você já tem contato com alguém que está marmitando também? Você aceita marmitar? E a pessoa fala, eu aceito, porque já tem muita gente que come ao meu redor, fica mais fácil. Agora, quando é o primeiro a marmitar, é complicado. Porém, é uma situação que a gente consegue colocar todos os alimentos necessários para aquele horário da refeição da pessoa. Então, essas marmitas, embora as pessoas estejam olhando, é comida, é a marmita do almoço e do jantar, não necessariamente. Dependendo da dieta, a gente sabe que, por exemplo, uma marmita de salada de macarrão com carne pode ser uma marmita do meio da tarde, pode ser uma marmita que a pessoa come umas 2 horas antes do treino dela. Então, a gente tem que saber que não é só uma marmita para almoço ou jantar, é algo que a gente pode estar utilizando, de repente, em demais horários. Ah, legal isso também, porque às vezes a gente também não sabe o que comer no meio da tarde, ou também não vai ter, né, aquela coisa que você precisa comer no meio da tarde, então aí você já se programa. E o legal é que dá para você fazer no final de semana, né, congela para a semana toda. É isso aí. O importante de se organizar é que muitas vezes, dependendo como você tem a disponibilidade de estar produzindo, você nem precisa congelar. Porque se você tem uma geladeira que está em ordem, que você controla ela, sabe que a temperatura está certinha, você pode manter até 2, 3 dias na geladeira a marmitinha pronta. Então, tem pessoas que têm disponibilidade de cozinhar mais vezes na semana. E fica muito prático, porque você só mantém em geladeira. Agora, caso a pessoa tenha que fazer para 1 ou 2 semanas, aí ela necessita utilizar o método de congelamento. Também temos que acompanhar sempre o nosso equipamento dentro de casa. Normalmente, os equipamentos de freezers, eles chegam a menos 15, menos 18 graus, que é uma temperatura suficiente para fazer manutenção de marmitas até por 3 meses dentro da geladeira. Nossa, tudo isso aguenta, Tudo isso, porém, nem sempre um freezer tem a capacidade de armazenar comida para 3 meses. Então, dificilmente a gente vai fazer para esse período. Normalmente, o que fica armazenado mais tempo são as coisas que estão semi-prontas e não prontas. Então, você tem que primeiro considerar se o seu equipamento tem a capacidade de armazenar, o quanto ele pode armazenar, para que você faça o uso correto no tempo certo também. Então, eu não vou armazenar por 3 meses, mas vou armazenar por 2 semanas, está incorreto? Não está incorreto, se o seu freezer estiver em ordem. E um ponto importante, o potinho que você vai usar, tá? A embalagem que você vai armazenar o seu alimento. Essa embalagem é própria para freezer, ela é própria para o meu alimento, eu estou fazendo o armazenamento correto? Tem muito disso também. Essa embalagem, eu acho que ela é muito prática e ela é muito fácil de ser encontrada. Ela vem com a tampa, né, para a gente fazer o armazenamento no congelamento, e ela pode ir direto para o micro-ondas. Então, se a pessoa, esqueci de descongelar, não consegui colocar o descongelamento, lembrando que é importante, descongelamento deve ser feito dentro da geladeira. Ah, é? Eu não posso tirar à noite e deixar lá em cima da pia a noite inteira para descongelar, para o dia seguinte já está descongelado? De maneira alguma. Isso é um produto preparado, manipulado. Nós temos a proliferação de bactérias naturais, porém a gente não sabe o que aconteceu
durante o processo. O congelamento torna essas bactérias inativas. Porém, com meia hora de temperatura ambiente, as bactérias podem se tornar ativas. Então, é um risco de você estar comendo uma comida contaminada. Então, a gente sabe que não vai ter contaminação, mas eu não vou arriscar descongelar em temperatura ambiente. Não é o ideal. O ideal é que se faça o descongelamento um dia antes na refrigeração, ou para quem às vezes está na correria e não lembrou de fazer o seu descongelamento, leva direto ao micro-ondas, porque a gente não dá para levar isso aqui numa panela, no fogão ou no forno. Não. Então não é um potinho, não é uma embalagem própria para isso, mas para o micro-ondas diretamente do freezer pro micro-ondas, beleza. Sim, você consegue fazer com esse tipo de embalagem. Sim. E é fácil de identificar essa embalagem porque ela vem anotada na própria capinha da embalagem mesmo quando a gente compra, né? Exatamente, que ela pode ir ao micro-ondas. Então a pessoa aproveitaria, de repente, pela falta de tempo, de tirar de um freezer direto para o micro-ondas, sendo a embalagem correta. Se não, ela vai fazer, se ela tiver o tempo, ela vai fazer o descongelamento em geladeira, primeiramente, para depois estar aquecendo. Se ela já colocar num potinho desse tipo, é bem óbvio que ela vai aquecer em micro-ondas. Né? Dificilmente uma pessoa vai aquecer uma refeição assim depois em fogão. Normalmente, se ela for aquecer em fogão, ela não estaria com a refeição completa dentro da marmitinha. Ela estaria com marmitinhas separadas, de arroz, de macarrão, da carne, o que quer que seja. Então, é importante que você vai passar a se organizar e fazer as suas marmitas? Aí eu vou. Então, vamos lá, cautela também e segurança na produção, armazenamento e uso desse produto. Nossa, gente, fiz a minha vida inteira errado. Sempre tirei do congelador à noite para deixar lá na pia, dentro do Tupperware, claro, mas descongelando para fazer no outro dia. Nossa, até com carne crua às vezes eu já fiz isso. Sim, acontece muito. As pessoas querem um descongelamento rápido, elas não se organizam e elas deixam passar a noite ali na pia. Então, a gente não sabe, muitas vezes, a procedência, a gente não sabe o que pode ter ocorrido do caminho do abatedouro, do açougue para a gente. Então, a gente não pode arriscar descongelar uma carne de um dia para o outro. Se você vai descongelar de um dia para o outro, não vai ser feito em temperatura ambiente. Então, aí você já não vai ter aquela carne. Então, se você quer fazer carne moída sexta-feira, essa carne já deveria ter sido tirada ontem do freezer. Então, tem que se organizar também nesse ponto. E organizar também em relação ao que você vai fazer para as suas marmitas. Com certeza. Tem que se organizar mesmo, para você aí já ter tudo certinho e para distribuir, né? Isso. Eu acho que vale muito a pena você pensar assim, você vai fazer para uma refeição, para almoço? Ok. Quantos dias eu consigo comer aquele almoço? Eu consigo comer 3 dias o mesmo almoço. Então, você já consegue comprar a quantidade certinha e proporcionar os alimentos, né? Exatamente, para 3 dias. Não, se todo dia eu tenho que comer uma comida diferente, então você vai ter que ter uma habilidade aí para, de repente, ter 2 tipos de legumes, 2 tipos de carne, para que você faça uma quantidade de marmitinhas que você tenha para 10 ou 15 dias. Então, a organização começa das compras. O quanto eu vou ter de cada alimento e o quanto vai render na minha marmita. Muitas pessoas devem estar se perguntando agora, o quanto eu coloco dentro da minha marmita. Exatamente. Depende muito da capacidade também da embalagem da pessoa. Essa embalagem, por exemplo, tem capacidade de 500 ml. Então, o que eu coloquei aqui? Na verdade, eu coloquei o que é a minha dieta. Eu aproveitei que eu ia apresentar aqui hoje no programa e eu montei a minha dieta dentro dos meus potinhos. Então, quantidade... Não existe uma quantidade padrão para a gente colocar dentro da marmita. Mas, de hoje em dia, a gente vai ver que quem vende, quem comercializa, tem tamanhos diferenciados, tá? Então, tem sempre uma menorzinha e uma maiorzinha para que você consuma. Então, você vai se basear, de repente, para fazer a sua, no que você consome. Se você está de dieta, é uma quantidade. Se você não está de dieta e você come normalmente, sem controle algum, você vai fazer com a sua quantidade. Então, não existe quantidade padrão. O que normalmente existe para padronizar são os grupos alimentares que vão dentro dessa marmita. Então, não adianta encher uma marmita de macarrão com requeijão, por exemplo.
porque daí eu não estou fornecendo todos os nutrientes necessários para o meu organismo. Não. Principalmente se for uma refeição do almoço, por exemplo, ou jantar, que a gente considera aí que é uma refeição que a gente vai comer carne, carboidrato, legumes. Então, primeiramente, é organizar que tenha todos os grupos alimentares dentro das minhas marmitas. Então, se você observar as minhas marmitas, aqui na primeira, a gente tem a batata doce cozida, com uma fonte de carboidrato principal. Nós temos os legumes cozidos, como uma fonte de vitaminas e minerais. E eu tenho a carne, que é o frango desfiado aqui, que é a proteína. Aí eu aproveito na minha carne já para adicionar algumas especiarias interessantes. Então, ó, a curcuma aí nesse caso. Eu ia perguntar, porque ele tá amareladinho, né? Eu ia perguntar mesmo, o que você colocou é a curcuma, né? Curcuma. Nesse daqui, por exemplo, eu usei a páprica. A gente só tem que tomar muito cuidado, porque se eu for congelar, o congelamento intensifica o sabor dos alimentos. Então, não vai exagerar no tempero no momento de cozinhar os seus alimentos, porque depois de descongelado você pode ter algo mais salgado, mais apimentado, tá? Com um sabor mais marcante. Então, tem que ser muito bem controlado. Aqui, por exemplo, tem uma básica para almoço: arroz integral, feijão, os meus legumes e uma carne. Aqui, por exemplo, eu tenho uma salada de macarrão, usei macarrão integral nesse caso. Coloquei aí um pouco de creme de ricota light para dar uma liga, para fazer tipo uma saladinha. E coloquei o peito de frango como fonte de proteína, para que a gente não coma só o carboidrato ou só legume, tá? E ali à frente, para quem não gosta de carregar o feijão, se você reparar, Karina, meu feijão não tem muito caldo aqui. Reparei. Eu tirei o caldo porque muitas vezes no congelamento e descongelamento as pessoas vêm perder muito líquido. É verdade. Então não fica com um aspecto muito legal para depois se alimentar, mesmo que aquecida. Então eu acabo tirando o máximo de líquido que eu consigo para manter a marmitinha bacana para depois aquecer novamente. Então ali, para não ter a opção do feijão, eu usei um arroz com ervilhas, que poderia ser um arroz com lentilhas. Então deixa mais sequinha a marmita, tá? Legumes novamente e a carne. Você tá vendo nas 4 marmitinhas, nas 3 aqui no caso, que meus legumes são iguais. Então, no lugar de eu manter só uma cenoura, por exemplo, eu mantive uma cenoura e um brócolis. Então, eu variei por 2 legumes, que eu acredito que eu consiga comer muito bem por 2 dias, 3 dias seguidos, se isso for consumido uma por dia. Variei as carnes, então peguei o mesmo peito de frango, no lugar de eu fazer só desfiado, que muitas pessoas, mas só frango desfiado. Então, fiz um em cubos, mudei os temperos. Então, um vai com mais manjericão, mais tomate, o outro vai com mais salsa, mais ervas. Nossa, que legal isso! Olha, gente, que bacana, porque eu não ia pensar nisso. Tinha que ser ela mesmo, porque eu não ia pensar nisso. Nossa, que legal! Então, não fica enjoativo. Não fica. Você consegue ter uma variação boa com o mesmo alimento e é como se você estivesse comendo no outro dia uma coisa diferente. Então, essa organização é muito prática, por exemplo, dessas marmitas. Se você considerar, eu só fiz arroz. A mesma ervilha que eu usei no arroz, eu acrescentei na salada de macarrão para dar um plus em relação a leguminosas. Os legumes cozidos estão nas marmitinhas que contém arroz ou batata, que eu já não adicionei, porque uma saladinha de macarrão você usa já uma cenoura ralada, os alimentos mais crus. Sim. A carne eu consegui aproveitar em 2 marmitas diferentes, frango desfiado com batata, frango desfiado com a salada de macarrão, e a carne em cubos, que dá aquela sensação que a gente está comendo a proteína mais tenrinha, né? E aí a gente coloca junto com o arroz, que acaba dando mais saciedade. Então, você tem uma variação boa para utilizar marmitas. Por exemplo, aqui eu posso utilizar qualquer uma delas em almoço ou jantar, no meu caso. Que legal! São completas em grupos alimentares. Que bacana! Então, a pessoa tem que sempre priorizar a quantidade, ver o que ela vai pôr aqui, para também fazer a quantidade certa, né? Sim, ela vai priorizar grupos. Então, ela tem que colocar um carboidrato, que ela sabe muito bem que ela vai colocar ou em forma de arroz, ou de macarrão, ou de algum tubérculo, no caso aqui a batata. Ela vai colocar fonte de vitaminas e minerais, que ela tem que colocar vinda dos legumes. Posso colocar legumes crus? Salada aqui? Será? Legumes crus para congelar, talvez? Consigo pôr uma salada de couve aqui no meio?
Não é adequada. Folhas a gente nunca submete a congelamento, porque a gente vai perder a característica dela, ela escurece, então não fica uma coisa, não é correto, satisfatório congelar, essa palavra é correta. Mas aí, se não for a couve, a cenoura, porque eu prefiro crua, não gosto da cenoura cozida. Aí eu não dá também para colocar ela crua aí. A cenoura, ela congelaria bem dentro da preparação. Se você vai fazer um arroz com cenoura, por exemplo, ela congelaria bem dentro da preparação. Se você for exatamente, não fica tão satisfatório, porque provavelmente ela vai dar uma escurecida. Você pode fazer, mas não fica com um aspecto bom depois da sua marmita. A primeira coisa que te chamou a atenção na hora que você olhou, você falou, está bonito, me dá vontade de comer. Então, assim, já é uma marmita. Tem que te dar vontade de comer. Então, tem que ser bem preparado. A batata, por exemplo, não tem indicação de congelar cozida, tá? Porque a batata, realmente, ela perde bem o aspecto dela, ela não congela, mas ela congela sob forma de purê. Então, se você for fazer algo congelado com batata, que seja purê. Dependendo do tipo de batata, ainda você vai ter um pouco de perda de água. Então, na batata, no caso, para congelamento, a gente tem que pensar um pouco. Porém, a batata, a gente sabe um meio super fácil de fazer, que é embrulhar ela no papel toalha e cozinhar no micro-ondas por 5 minutos. Então, a batata, por exemplo, dá para ser acrescentada depois na sua marmitinha. Então, pensando em grupos, como eu havia dito, que a gente vai falando tanta coisa e acaba lembrando, né? Falando, deixa eu apontar isso que é importante. Sempre lembrar de ter o carboidrato na forma de arroz, batata ou macarrão. Sempre lembrar de ter uma carne, claro, que é a fonte de proteína. Vitaminas e minerais na fonte de legumes em marmitas que a gente vai congelar, de preferência cozidos ou saltê, na manteiga, o que quer que seja. E a leguminosa, o grão, o feijão, que vem complementando, ou a ervilha, tá? Que a gente pode pensar aqui e adicionar praticamente em todos os pratos. Eu acabei não adicionando só aqui, mas não deixa de ser um prato completo, porque eu tenho um bom teor proteico nesse prato. Então, é interessante dar uma atenção a tudo isso no momento que você for montar a sua marmita. E uma pessoa, para emagrecer, seria essa quantidade de comida que teria que ter? Que tem quanto de arroz integral? Aqui eu usei 4 colheres de sopa cheias de arroz integral, tá? Mais ou menos umas 4 de feijão também. Nossa, cabe tudo isso aí? Coube, ficou bem compacta, dá para comer tranquilinho. Umas 2 ou 3 colheres dos legumes e de carne dá aproximadamente umas 100, 120 gramas, que é uma porção básica. Eu quero emagrecer, eu vou emagrecer com isso? Aí tem outras questões. Seu peso, se é o momento de você comer 4 colheres de arroz, se é o momento que você vai comer 4, talvez na próxima você não vai comer nenhuma. Então já não seria uma marmitinha com arroz. Aí depende muito da dieta da pessoa. Aqui, se a pessoa comer nessa quantidade, se ela comer 2 marmitas dessa no dia e controlar a alimentação dela ao longo do dia, provavelmente, se ela pesa 70 quilos, ela vai perder peso. Porque eu estou considerando o meu peso, que está abaixo de 70 quilos. Então, para um peso médio aí de 50 a 55 quilos, são marmitinhas de manutenção. Para pessoas que pesam aí, de repente, 70 acima, seria marmitinha de perda de peso, com certeza. Que bacana. Então, se ela comprar esse tamanho para fazer a marmita dela, fechou. Essa é uma marmita pequena. Se ela for em qualquer estabelecimento, essa é a menor. Essa normalmente é uma marmita pequena. Então, eu quero controlar minha alimentação, eu vou comprar uma marmita menor. Correto. Daí ela estaria pensando mais na forma de ou manutenção, dependendo do peso dessa pessoa, ou perda de peso. Nossa, que legal! Adorei essas dicas, porque eu jamais ia pensar nisso a respeito do frango. E mesmo assim, fez no frango, poderia ter sido numa carne também vermelha, né? Sim, você poderia ter preparado uma carne moída. Com a mesma carne moída, no lugar de você repetir carne moída refogada, você pode fazer almôndega. Então, você está usando a mesma carne moída. Hamburguinhos, que a gente fala que hoje é bem apetitoso. Aí, quando a gente pensa, frango desfiado, um hamburguinho, já remete mais um lanche, né? Não fica tanto preso numa refeição, almoço e jantar com arroz. Você pode montar marmitinhas de saladas com proteína, por exemplo, completas. Então, essa marmitinha poderia ter, sem congelamento, no caso, salada de folhas, milho como fonte de carboidrato, ervilha como fonte do grão e frango desfiado, tomate, cenoura ralada. Então, quer dizer, marmita não precisa ser só com comida, dá para ser um saladão completo com todos os grupos alimentares.
Muito bom, show de bola, adorei, doutora. Comece o seu 2018 já pensando diferente, agendando a sua consulta aqui com a doutora Camila Geraldi, para você, além de perder peso, se é o seu foco, mas também, se não é o seu foco, ter saúde, alimentar-se direito, né, doutora? É isso aí, se você ainda não se organizou, já deu para perceber que dá para fazer, dá para a gente melhorar. Se a gente não conseguiu em 2017, vamos lá para 2018. 2018 eu também vou voltar a ser fitness. Prometo, Murilinho, que eu vou voltar a ser fitness, viu, doutora? Prometo. Projeto para a vida toda de uma vez por todas, hein? Nada de projeto para o ano que vem apenas, projeto para a vida toda. É isso aí, vamos ser fitness para a vida toda. Um beijo, pessoal.